Olá! Ontem eu recebi mensagem, na verdade eu recebi 2 e-mails de pessoas completamente diferentes. Um deles foi meu aluno, o outro disse que quer ser meu aluno, mas os dois fazendo uma pergunta sobre a mesma palavra. E eu fiquei encucado de será que tá aparecendo alguma coisa, tá viralizando alguma coisa? Então eu vou fazer esse vídeo só pra falar um pouquinho sobre essa palavra em contextos diferentes. Estão me perguntando nas redes sobre shahar. Eu desconfio porque que me perguntam sobre essa figura. Mas vou falar especificamente de dois contextos diferentes em que essa palavra aparece. E que significam duas entidades distintas. Primeiro, no panteão ugarítico, você vai ter o ciclo de Baal e toda a narrativa mitológica em torno do panteão ugarítico. E lá vai ter uma narrativa em que a deusa Atirat, em forma personificada como uma vaca, junto com outro elemento feminino, vão copular com o deus El em formato de touro. E vão nascer gêmeos, né? E esses gêmeos vão ser Shahar e Shalem, que seria aurora e crepúsculo, né? A estrela da manhã, a estrela da noite, o amanhecer, o entardecer. E essa figura vai ter um simbolismo muito maior, lembrando que nas sociedades antigas era comum os elementos da natureza serem considerados personificações de divindades, né? Então, o amanhecer, a aurora, né? O amanhecer era o filho da deusa Tirat, e o crepúsculo, o entardecer, também era filho da deusa Tirat, eram gêmeos, né? Então, ao mesmo tempo que é uma personificação, nós também entendemos que o mito serve para dizer que a deusa Tirat é a mãe desses elementos naturais, ok? É a mãe do amanhecer e do entardecer. Eu tenho aqui uma réplica feita de uma imagem feita de terracota, que foi encontrado em Revadim, Israel, 1250, Zidara comum, né? E que representa a deusa Asherá, a Tirat do garítico para o hebraico Asherá, em que ela aparece amamentando gêmeos, tá? E ainda com árvores nas coxas, com caprinos, né? E gêmeos se alimentando dela. E esse mito, né? Esse contexto de Ugarit para Israel é muito comum, e eu trabalho isso no curso Asherá, deusa de Israel. E os mitos do ciclo de Baal eu vou trabalhar especificamente no curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Então, se você quer ter esse material, inclusive no curso do Panteão Ugarítico eu forneço o ciclo de Baal na íntegra, tá? Então, a pessoa tem o mito ali, ela pode consultar o mito ao adquirir o meu curso, ela vai ter toda a fundamentação. Entretanto, quando você tem Isaías 14, vai aparecer o nome Shahar, lá em Isaías 14, e nesse caso não está se referindo aos filhos nem da deusa Tirat, nem da Asherá, especificamente. Você vai ter uma expressão ali no Isaías 14, 12, se não me engano, que fala de um iluminado que é filho de Shahar. E nesse contexto a gente precisa entender, quando você vai pegar um texto, de entender o contexto por trás, e não fazer associação direta. É o mesmo nome, então é a mesma entidade, isso aqui. Não. No curso A Deusa Estar e o livro de Esther, eu trato desse texto de Isaías especificamente, demonstrando que a lei Shahar se refere à estrela da manhã, ao planeta Vênus. E aí, nesse caso, é a deusa Estar. E então, esse iluminado seria filho de Estar, filho de Shahar, da estrela da manhã, filho de Vênus. E eu trato especificamente disso, dessa mitologia da deusa Estar,
no curso, né, A Deusa Esther e o livro de Esther. Então, antes de ficar pegando, a mesma palavra significa a mesma coisa, da mesma maneira que pegam deusas de contextos diferentes ou povos diferentes, dizem que é a mesma deusa, lembre-se que essas mitologias são criadas por sociedades, são criadas por grupos humanos e, portanto, vão refletir a realidade e o imaginário daqueles grupos. Então, se você pega grupos distintos que usam o mesmo nome, a mesma designação ou elementos semelhantes de mitologias, né, para trabalhar deusas, como Inanna e Ishtar, que eu faço diferença também. A mitologia da deusa Inanna eu faço. Eu elaboro e forneço material no curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto. Então, veja, são elementos distintos, por quê? Porque aqueles grupos são distintos. Ainda que as mitologias tenham semelhanças, a gente não pode simplesmente tratar como a mesma coisa, porque nós estaríamos apagando as identidades desses grupos humanos que estavam criando ou elaborando ou comunicando essas mitologias. Então, para um estudo interdisciplinar e decolonial, a gente precisa se atentar para as vozes, para os grupos humanos, e assim perceber também os silenciamentos de quando você generaliza, você apaga as comunidades ali que estão usando essas mitologias, silenciando esses grupos e colonizando essas narrativas. Então, só, né, gravei esse vídeo para ter esse alerta e esse cuidado, que se você quiser entender mais, adquira os cursos, né, a Xerá, deusa de Israel, Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, deuses e deusas da Bíblia, a Deusa Esther, o livro de Esther, e Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto. São 4 cursos que vão abordar essas diferentes mitologias em diferentes contextos. E se você quiser entender como é que o termo Lúcifer nas traduções acabou aparecendo em Isaías, ainda tem o curso A Representação do Mal nas Religiões, que nós vamos tratar dessas problemáticas e mostrar quem é a estrela da manhã na Bíblia hebraica e também nos textos do Novo Testamento. Adquira já, só acessar o link da bio ou nas descrições dos meus vídeos e a gente se vê lá.